Tony sentou-se numa cadeira encostada à parede, olhando para o pai, que estava deitado com os olhos fechados, o rosto magro e abatido. O ambiente em sua casa estava sombrio há mais de 3 semanas, desde que o pai de Tony ficara acamado. O diagnóstico era grave e o tempo estava a esgotar-se. Assim que a doença de Howard se tornou conhecida, sua mãe implorou aos médicos, dizendo: "Nós pagaremos o que for preciso, salvem meu marido." "De quanto precisam?" "Vamos mandá-lo para o estrangeiro, eu irei com ele e cuidarei dele." Tony não tinha certeza do valor exato de dinheiro nas contas da família, mas ele sabia que havia uma quantia substancial. Seu pai tinha sido o chefe do negócio editorial por muitos anos. Normalmente severo e enérgico, Howard estava agora deitado com os olhos fechados, como se estivesse a dormir pacificamente. Mas Tony sabia que seu pai fechava propositadamente os olhos sempre que ele entrava no quarto, não querendo piorar a situação já difícil. Tony levantou-se em silêncio e saiu. Ele compreendia que, assim que o pai abrisse os olhos, mesmo com as últimas forças, expressaria o seu desagrado pela sua presença. Isso tinha acontecido na manhã anterior. Howard queixou-se audivelmente ao ver Tony sentado por perto, dizendo: "Por que estás aqui a pairar como um empecilho? Aprende com o teu irmão mais velho, Vincent. Ele estuda todos os dias, frequenta todas as aulas, e tu? Tu és um vadio. Vai-te embora, desaparece dos meus olhos." Aquelas palavras tinham magoado Tony profundamente. Só ele sabia que seu irmão mais velho, Vincent, não frequentava a faculdade há mais de 2 meses e passava o tempo livre em clubes. Vincent vinha ter com o pai de manhã, mas depois de 1 hora, ou até menos, desaparecia alegando que tinha de estudar. Tony ouvia como o pai falava afetuosamente com Vincent e como falava com ele com raiva. Às vezes, Tony sentia-se habituado a tal tratamento. Desde a infância, ele tinha sido o bode expiatório para todos na família. Ele era culpado por todos os problemas e falhas, independentemente de quem fosse a culpa. Seu pai só se referia a ele como um preguiçoso e um criador de problemas. Seu irmão também o tratava como um inimigo. Ocasionalmente, quando a mãe estava de bom humor, ela tinha pena dele ou dizia uma palavra gentil depois de o pai o repreender. Pelo contrário, seus pais sempre apresentavam Vincent como um exemplo. Tony não conseguia entender por quê. Tony estudava diligentemente e merecia todas as suas notas, enquanto Vincent apenas tinha de assistir às aulas para trazer para casa um diário com As e Bs. Howard regularmente patrocinava a escola por causa das boas notas de Vincent. Seu irmão era 2 anos mais velho que Tony. Assim que terminou a escola, Howard tratou logo disso e, em algumas semanas, Vincent tornou-se aluno de uma das melhores faculdades da cidade. Após a graduação de Tony, seu pai declarou com raiva: "É isso, para de depender do apoio dos teus pais. Vai trabalhar e, se tiveres cérebro suficiente, vai para uma faculdade por correspondência." Esse também era o plano de Tony, mas seus sonhos de continuar a estudar rapidamente caíram em segundo plano. Poucos meses após a sua graduação, a família soube da doença de Howard. Tony teve que pôr os seus objetivos de lado e começar a ajudar sua mãe. Havia dinheiro suficiente na família para contratar uma enfermeira, mas seu pai recusou-se veementemente, dizendo: "Eu mereço que minha esposa e filhos cuidem de mim, não pessoas estranhas." Na maior parte do tempo, a esposa de Howard cuidava dele. Tony muitas vezes a ajudava, o que provocava a insatisfação e a raiva do paciente. Juntamente com a mãe, ele lavava o pai, mudava a roupa de cama, limpava o quarto e até aprendeu a administrar injeções. Vincent, por outro lado, só visitava todos os dias para se sentar ao lado do pai, segurando a sua mão, mas essa não era a única razão. 2 vezes, Tony ouviu da outra sala que seu irmão, aproveitando a disposição favorável do pai, pedia-lhe ajuda. Na primeira vez, ele implorou, em lágrimas: "Pai, o carro que me deste quando terminei a escola já não está em boas condições, está constantemente a avariar. Além disso, sabes os filhos de quem estão a estudar na minha turma? A filha do presidente da Câmara, a filha do diretor do mercado, o filho do médico-chefe do nosso hospital e outros.
Eles vêm todos em carros de luxo, alguns até com motoristas, e eu a conduzir aquele maldito carro. Já que estás acamado de qualquer maneira, e o teu carro está parado na garagem, podias dá-lo a mim. Eu tenho que manter o estatuto da minha família, não tenho? Tony não ouviu a resposta, mas quando viu Vincent sair no carro do pai naquela noite, soube que seu irmão tinha alcançado o seu objetivo. Uma semana depois, Tony estava a dar uma injeção ao pai, quando Vincent entrou no quarto. Com rancor, Vincent disse: "Bem, se já terminaste o teu trabalho, sai daqui. Preciso de falar com o meu pai." Tony saiu do quarto, mas a sua curiosidade foi mais forte e ele decidiu espreitar a conversa. Descobriu-se que a faculdade de Vincent tinha organizado uma viagem de intercâmbio de uma semana no estrangeiro, e Howard, impressionado com o entusiasmo do filho pelos estudos, alocou uma quantia considerável de dinheiro para isso. Tony, que já tinha ouvido que Vincent tinha abandonado a faculdade, não conseguia entender por que é que seu irmão precisava de uma grande soma. No entanto, tudo se encaixou quando ele ouviu Vincent a falar ao telefone. "Amor, faz as malas", exclamou Vincent alegremente. "Assim que eu sair da casa do meu pai, vamos voar para aquelas ilhas que sempre sonhaste visitar." Nesse momento, Vincent notou Tony e percebeu que ele tinha ouvido tudo. Ele pôs o telefone no bolso, aproximou-se do irmão e sibilou: "Por que estás a olhar para mim assim? Eu tenho direito a férias e o meu pai não se importa de pagar por isso. Não importa para que é, desde que me beneficie. Por isso, não te atrevas a dizer uma palavra, vai mudar as fraldas dele, é melhor." Tony ficou chocado com a audácia do irmão. Enquanto o pai estava a morrer no quarto ao lado, Vincent estava a planear umas férias luxuosas em ilhas com a sua amante. "Mas o nosso pai pode morrer a qualquer momento", sussurrou Tony. A reação de Vincent foi arrepiante. Ele sorriu e olhou desafiadoramente nos olhos de Tony enquanto dizia: "Não te preocupes, quando o testamento for anunciado, eu voltarei de certeza. Afinal, se ele morrer, a herança não será recebida." No dia seguinte, deixando Tony num estado de confusão, Vincent virou-se e foi embora. Foi então que Tony percebeu que o seu irmão não tinha qualquer preocupação genuína pela saúde do pai. Toda a tristeza e lágrimas ao lado da cama do pai eram meramente um ato para garantir a maior fatia da herança. Alguns dias após a partida de Vincent, o pai deles faleceu tranquilamente durante a noite, com Tony de serviço ao seu lado. Este momento ficaria gravado na memória de Tony para sempre. Seu pai abriu os olhos e olhou para Tony com um olhar gentil e afetuoso. Pela primeira vez, foi como se ele quisesse dizer algo, mas após algumas respirações profundas, ele silenciou. Tony imediatamente sentiu que algo terrível tinha acontecido. Ele acordou a mãe, apanhando um sedativo na cozinha no caminho, pois ela tinha dependido muito deles ultimamente. Seguiram-se soluços, despedidas e funerais. Durante todo esse tempo, Tony nunca se afastou da mãe, enquanto Vincent continuava a desfrutar do seu lazer na beira-mar, sem se incomodar em regressar para o funeral. Ele só voltou quando já tinham passado vários dias. Ele visitou o túmulo do pai apenas uma vez, e isso foi por insistência da mãe. A vida permaneceu inalterada para ele, e ele até alegava ter mais liberdade de ação. Podia aceder ao dinheiro na caixa forte sem a aprovação do pai, usar o carro dele quando quisesse e não prestar contas a ninguém. Sua mãe não fazia perguntas, pois depois da morte do marido, ela já não se importava com tais assuntos. No dia da leitura agendada do testamento do pai, todos os membros da família foram chamados pelo notário. Vincent chegou de bom humor, sorrindo para Tony como se já soubesse o conteúdo do testamento. Quanto a Tony, ele não tinha ilusões, mas o que ele soube pelo notário ultrapassou todas as expectativas. Os bens imobiliários e móveis do pai tinham sido divididos de forma completamente, na sua opinião, injusta. A casa onde todos viviam e a manutenção mensal tinham sido legadas à sua esposa para o resto da vida. Tony concordou plenamente com esta parte do testamento. Ao seu filho mais velho, Vincent, o pai deixou a gestão de todas as contas, negócios, vários carros e um espaçoso apartamento no centro da cidade. Quando chegou a vez de Tony, todos prenderam a respiração, pois parecia que não havia mais nada para ele.
Um silêncio tenso encheu a sala, com Tony a ouvir a risada do irmão. O notário ajeitou seus óculos caros e leu mais calmamente, revelando que o pai tinha deixado a Tony um estábulo com uma pequena casa de campo localizada bem fora da cidade, juntamente com uma quantia de dinheiro na sua conta que era suficiente para ele começar uma vida independente. Quando Tony ouviu o quanto o pai lhe tinha deixado, ele não podia acreditar. O número de zeros na herança do seu irmão mais velho era muitas vezes superior, e o dinheiro que tinha sido deixado a Tony, o seu irmão provavelmente gastaria em clubes em menos de um mês. Tony, claro, percebeu desde o início que o pai não dividiria tudo igualmente entre os filhos, mas ele certamente não esperava que ele agisse de forma tão injusta. Ao sair do notário, Vincent, que sempre considerou o seu irmão mais novo como insignificante, zombou com raiva por entre os dentes. Bem, é isso, meu querido irmãozinho. Como dizem, segue o teu próprio caminho e espero nunca mais te ver. Já agora, nem tentes pedir-me nada. Lamento, mas eu não dou esmolas a mendigos. Voltando-se para a mãe, ele disse: Mãe, vens? Despacha-te, tenho muitas coisas para fazer. Eu levo-te a casa rapidamente e quero celebrar o meu estatuto atual de empresário rico. Brincando com as chaves do seu carro, que já se tinha tornado oficialmente seu, ele dirigiu-se para o carro de luxo que brilhava ao sol. Enquanto ele se aproximava do filho mais novo, pegando-lhe na mão, ela disse rapidamente com uma voz culpada: Lamento, Tony, eu não sabia que Howard decidiria isto. Sabes que eu não podia ter mudado nada, tu sabes o quão teimoso era o teu pai. O jovem abraçou a mãe e respondeu calmamente: Está tudo bem, mãe, tudo vai ficar bem. Não é por causa do dinheiro, eu resolverei as coisas de alguma forma. Apenas cuida de ti e eu ligo-te com certeza. Vai, ou o Vincent vai ficar chateado. Ellen foi para o carro, e Tony permaneceu em pé no alpendre do escritório do notário, ressentido com o pai, com Vincent e com o mundo em geral. Ele não conseguia entender por que é que o pai tinha tido uma atitude tão negativa em relação a ele, desde a infância até o último dia da sua vida, o que ele claramente não merecia. 2 irmãos a crescer na mesma família, e agora um ficou com tudo, enquanto o outro ficou com uma casa em ruínas no meio do nada. Tony nem sequer duvidava que era assim que a herança do pai se parecia. Afinal, Howard comprou este estábulo por acaso, e ele só ia lá nos primeiros anos após a compra. Naquela época, seu pai era obcecado por cavalos, e cada vez que ele voltava de lá, gabava-se de comprar outro cavalo puro sangue. Mas isso não durou muito. Os negócios tomaram conta, começaram a florescer, e depois a sua saúde deteriorou-se. Além disso, Tony nem sequer conseguia lembrar a última vez que o pai tinha visitado o seu estábulo. E agora ele era forçado pelo testamento do pai a juntar as suas coisas que cabiam numa única mala de viagem, deixar a sua casa e ir para o endereço especificado no testamento. Depois de comprar um bilhete de autocarro, Tony sentou-se no banco de trás e afundou-se nos seus pensamentos infelizes. 3 horas depois, o motorista virou-se, disse que tinham chegado e deixou-o na rua principal da aldeia. Olhando em redor, Tony percebeu imediatamente que a sua esperança de encontrar um emprego ali tinha desaparecido instantaneamente. Toda a aldeia consistia nessa única rua central. Havia não mais que 20, no máximo 25 casas, e não se pareciam. Algumas estavam acabadas de pintar, com hortas bem cuidadas, enquanto outras eram cinzentas e surradas, como se tivessem suportado uma vida difícil. Tony ajeitou a mala no ombro e foi encontrar a sua própria casa. Na própria periferia, um pouco longe da rua, ele viu algo que se assemelhava a uma casa. Ele percebeu que era sua propriedade apenas por causa do estábulo próximo, com a sua cerca coberta de vegetação. Nem sequer havia um portão em frente à própria casa, estava deitado na relva. O terreno estava tão coberto de ervas daninhas que Tony teve que abrir um caminho, como se estivesse a cortar uma mata, para chegar ao alpendre. Naquele momento, ele lembrou-se das palavras do pai, que ele tinha dito assim que terminou a escola: Bem, agora arregaça as mangas, seu pai tinha dito com alguma ameaça incompreensível. Vai trabalhar como carregador ou tratador de cavalos a apanhar estrume, esse é o tipo de vida para o qual estás destinado. Não podes contar comigo nem com a tua mãe. Eu consegui tudo sozinho, e tu, se puderes, terás que te safar agora.
Tony parou em frente à casa do estábulo e percebeu que as palavras do pai tinham sido proféticas. Suspirando tristemente, o jovem sentou-se no degrau partido do alpendre e viu-se com medo e sem vontade de entrar. O medo não era dirigido a ninguém ou a nada em particular. Tony simplesmente não conseguia imaginar o que o esperava dentro daquela cabana, com a porta pendurada numa dobradiça, uma janela partida e um pedaço de telhado rasgado. Na esperança de adiar o encontro com o desconhecido, Tony partiu para inspecionar o estábulo, deixando a sua mala no alpendre. Ao aproximar-se da esquina da estrutura cinzenta, ouviu um relinchar de cavalo vindo de dentro. No início, ele pensou que estava a imaginar coisas, mas quando abriu o portão pesado, foi saudado pelo belo cavalo preto. O cavalo estava num dos piquetes, que era o único em perfeita ordem. Enquanto Tony ponderava sobre isso, ele ouviu uma tosse atrás dele. Ele virou-se e viu um homem acochear a aproximar-se dele. "Bom dia", disse o homem com uma voz rouca. "O que o traz aqui? Posso ajudar em alguma coisa?" Tony explicou quem era, partilhando brevemente a história da morte do pai e da herança dos estábulos. "Ah, percebo", crocitou o homem. Ele sugeriu que continuassem a conversa lá fora e apontou para um tronco perto do portão. Enquanto se sentavam, Frank, como o homem a cochear se apresentou, acendeu um cigarro e falou: "O teu pai, quando comprou esta quinta, visitou-a por um tempo e comprou alguns cavalos caros. Eram magníficos, não se conseguia tirar os olhos deles. Ele contratou trabalhadores para cuidar dos animais, foi aí que arranjei trabalho aqui, limpando o estrume e a carregar água. Depois, o teu pai deixou de visitar o seu estábulo, provavelmente quando ficou doente. Em vez disso, o seu assistente apareceu, despediu todos os trabalhadores de uma vez e vendeu os cavalos. Lembro-me de pensar, por que é que o teu pai venderia tudo se ele amava tanto os cavalos? Mas foi assim que aconteceu." Frank suspirou enquanto o seu cigarro se apagava, depois acenou com a cabeça em direção ao cavalo na box e continuou: "Este não pôde ser vendido imediatamente, então foi deixado aqui. É um cavalo jovem, mas, como eu, tem uma claudicação num casco. Fiquei com pena do coitado e cuidei dele. Sabes, se quiseres, podes pedir ao ferreiro para o ver, talvez mudar a ferradura, e o cavalo vai melhorar. Não sei muito sobre estas coisas, mas parece-me que o cavalo é especial, um puro sangue, por assim dizer. O teu pai não compraria um cavalo qualquer." Tony suspirou e prometeu cuidar do cavalo, não querendo ofender Frank. Na realidade, o cavalo era a menor das suas preocupações. Ele não sabia como iria sobreviver, não tinha dinheiro, nem emprego, e a casa tinha sido saqueada e deixada em ruínas. Ele não tinha para onde voltar, pois o irmão tinha deixado claro no escritório do notário que todos deveriam viver na sua casa herdada. Portanto, Tony não podia voltar para a casa dos pais. Havia apenas uma saída, ele tinha que encontrar uma maneira de sobreviver nesta solidão. Depois de conversar um pouco mais com Frank, ele despediu-se dele e dirigiu-se para a casa. Ele precisava de se instalar antes que escurecesse. No entanto, quando Tony passou o limiar da sua futura casa, ele ficou chocado mais uma vez. Ele ficou perplexo com a crueldade com que o pai o tinha tratado. Mal se podia chamar aquilo de habitação. O pequeno quarto, que provavelmente tinha sido uma cozinha, tinha uma janela partida e estava cheio de beatas de cigarro e garrafas vazias. O único móvel que permanecia intacto era um armário robusto, enquanto uma mesa e um par de bancos estavam espalhados como se tivesse havido uma luta. O segundo quarto da casa parecia ter sido ocupado por ratos durante muito tempo, as almofadas e cobertores velhos estavam em péssimas condições devido aos seus roedores. Naquele momento, Tony ficou grato por a cama ser de metal, caso contrário, os roedores audaciosos teriam destruído até a cama. Havia duas outras coisas que lhe trouxeram algum alívio, uma janela inteira no quarto e um baú velho no canto. Surpreendentemente, nem os ratos nem os ocupantes anteriores tinham conseguido alcançá-lo. O baú continha um par de lençóis utilizáveis, embora não fossem novos. Havia camisas e calças de homem e mulher, tudo estava lavado, mas havia um leve cheiro a mofo ou a idade.
Pelo resto do dia, ele arregaçou as mangas e removeu todo o lixo da casa, empilhando-o no canto mais distante do quintal, com a esperança de queimá-lo um dia. Depois, foi para o estábulo, onde encontrou um balde decente. Depois de ir buscar água ao poço no quintal, Tony lavou cuidadosamente o quarto onde a cama estava. Ele decidiu começar por ali, pois era o único lugar onde ele podia passar a noite sem se preocupar com gotas de chuva a cair pela janela partida. Exausto, o jovem adormeceu naquela noite na rede nua da cama velha e enferrujada, completamente inconsciente dos desafios que o esperavam. Ele acordou na manhã seguinte com o ronco do seu estômago vazio. Se houvesse mais alguém na casa, teria ouvido os barulhos altos do lado de fora. Foi então que Tony se lembrou que tinha comido a última refeição na rodoviária antes de vir para ali. Tinha comprado uma garrafa de limonada e um par de pastéis de batata doce. Ele estava prestes a levantar-se quando alguém bateu na janela. Ele tentou levantar-se, mas gritou de dor. Ele tinha dormido tão bem durante a noite que nem sequer tinha notado a rede de ferro da cama enterrar-se na sua pele. Tony ficou parado por um momento, a tentar aliviar a dor e massajar a pele, antes de se aproximar da janela. Ele abriu as persianas e viu um anjo feminino. Era uma rapariga baixa, a usar um vestido de verão colorido que quase chegava aos seus calcanhares, e um lenço de cabeça perfeitamente branco. Ela sorriu timidamente e estendeu-lhe um pacote. "Olá, eu sou Raquel, vizinha de Frank", disse a estranha, sorrindo de forma encantadora. "Ele contou-me tudo sobre ti ontem. Por isso, pensei que, quando o mercado abrisse ao meio-dia, tu morrerias de fome. Eu vou para a quinta de qualquer maneira, então trouxe algum leite e meio pão." Apontando o olhar de Tony, ela baixou os olhos, envergonhada, e acrescentou, tristemente, "Desculpa, não tenho mais nada para oferecer. O meu filho e eu vivemos sozinhos, por isso é o que comemos. E estou entusiasmada por partilhar contigo." Tony desapareceu subitamente da janela e, em um segundo, apareceu ao lado de Raquel. Pegando no pacote das mãos da rapariga, ele exclamou, "Raquel, tu salvaste-me de morrer de fome. Acordei a pensar que estava a morrer, estava com tanta fome. Pensei que iria à loja e compraria tudo, mas agora percebo que nem sequer tens uma aqui e eu não teria energia para chegar ao mercado. Tu salvaste-me, mas eu nem sequer posso agradecer-te o suficiente. Eu nem sequer posso convidar-te para minha casa, ainda tenho medo de entrar nela eu mesmo. Mas prometo, assim que puser as coisas em ordem, convidar-te a ti e ao teu filho para tomar chá." Durante toda a conversa, Tony observou discretamente Raquel. Os seus traços pareciam familiares, mas ele não conseguia lembrar-se de onde a tinha visto antes. Nos dias seguintes, Tony arrumou a sua nova casa. Frank conseguiu encontrar algum vidro em algum lugar, e eles cortaram-no cuidadosamente e instalaram-no na janela da cozinha. Falando sobre os encantos da vida no campo, os homens rapidamente caiaram as paredes da casa, enquanto a esposa de Frank cozinhava o jantar para eles. Tony estava surpreendido consigo mesmo. Ele conseguia manusear a serra e o martelo que tinha encontrado atrás da casa com facilidade, embora nunca tivesse sequer suspeitado da existência de tais ferramentas antes. Na sua família, sempre houve trabalhadores contratados para fazer tais tarefas. Agora, ele próprio arranjou a mesa e as cadeiras da cozinha, e até gostou. Raquel visitou-o mais uma vez, acenando as mãos em surpresa e disse, "Pensei que nada de bom sairia desta casa desarrumada, mas ainda é possível viver e até prosperar aqui. Tu tens mãos de ouro. A única coisa que precisas para tornar mais acolhedora é uma cortina para a janela. Eu cozeria, se tivesse algo para as fazer." Tony sorriu misteriosamente e foi para o outro quarto, onde estava um baú. Alguns minutos depois, ele voltou com um lençol colorido. "Que tal usarmos isto?", ofereceu ele a Raquel. Felizmente, os antigos donos estavam a fazer estoque e os ladrões não tiveram grande uso para ele. Raquel desdobrou o lençol e foi para a janela para ver como ficava. Satisfeita, ela disse, "Por que não? Não contaremos a ninguém que costumava ser roupa de cama. Eu vou cozer hoje e podemos pendurar amanhã." Tony olhou para ela com admiração e mais uma vez pensou no quanto gostava desta mulher simples do campo.
Talvez ele até tivesse tentado cortejá-la, mas Raquel tinha deixado claro desde o primeiro dia que eles só podiam ser amigos. Tony já tinha descoberto que Raquel tinha sido casada antes, mas tinha sido breve e sem sucesso. Quando ele lhe pediu para lhe falar sobre si, Raquel partilhou a sua história com relutância. Antes do casamento, o meu marido costumava tratar-me como uma princesa, disse ela tristemente, enquanto se sentavam num banco em frente à casa, mas assim que nos casamos, ele mudou completamente. Ele começou a sair quase todos os dias e a perseguir outras mulheres. Eu aguentei por muito tempo, a chorar e a implorar-lhe para mudar, mas eu não conseguia fazer a diferença. Mesmo quando fiquei grávida, isso não o fez reconsiderar a sua vida. Quando o meu filho tinha apenas 3 meses, aquele patife tornou-se ainda mais audacioso e flertou abertamente com uma mulher da aldeia chamada Howard. Depois, eles foram com ela para a cidade. Desde então, Billy e eu temos vivido sozinhos. Quando Tony perguntou onde estava o filho dela, Raquel disse que a esposa de Frank o estava a ajudar, então quando ela tinha que ir trabalhar, ela cuidava do rapaz. Raquel própria trabalhava como leiteira para um fazendeiro local e ia para o estábulo todas as manhãs, ao amanhecer. Alguns dias depois, enquanto passeava com Billy, ela foi ver Tony, e ele rapidamente encontrou uma linguagem comum com o pequeno rapaz. Tony estava grato por ter conhecido Raquel. Comunicar com ela era fácil. Ela muitas vezes dava-lhe conselhos de jardinagem, explicando como e por que cuidar das plantas. Ela também recomendou um ferreiro para ajudar com Eclipse, o cavalo que Tony tinha herdado. O custo para mudar as ferraduras era significativo para o pequeno orçamento de Tony, mas, no entanto, ele decidiu avançar e nunca se arrependeu da sua decisão. Quando Frank viu a rapidez com que Eclipse estava a galopar, ele exclamou: "Oh, eu disse-te que este cavalo jovem e espirituoso. Quem me dera poder mudar os meus sapatos e não cochear mais." Tony sorriu de volta. Ele tinha gostado de Frank desde o primeiro dia, ele não bebia e era habilidoso em tudo. Frank ajudou-o a arranjar a cerca do estábulo e ensinou-o a reparar o telhado. "Sabes por que é que eu sou coxo?" perguntou o homem idoso a Tony, a fumar um cigarro. "Eu caí do telhado quando era jovem. Naquela altura, o meu camarada do exército e eu estávamos a trabalhar arduamente. Construíamos casas, reparávamos quando era preciso, ganhávamos bom dinheiro, já agora. Éramos jovens e tolos. Um dia, depois de bebermos umas quantas doses no frio do outono, subimos ao andaime. Nem percebi o que correu mal, mas caí num instante. O meu amigo não se magoou nada, mas os médicos tiveram que juntar os pedaços da minha perna e salvá-la. Desde então, não bebo álcool, mas, infelizmente, não consigo fazer a minha perna ficar saudável novamente." Tony gostava de ouvir o seu vizinho idoso, ele tinha uma maneira de contar histórias que eram cativantes. Eles muitas vezes sentavam-se perto dos estábulos à noite, com Frank a fumar um cigarro, a recordar o passado. Durante esses meses, Tony sentiu-se feliz por estar nesta aldeia. As pessoas aqui eram diferentes dos citadinos, simples, gentis, a viver uma vida calma e medida, sem excessos ou pressa. Tony estava satisfeito com a casa que ele tinha arranjado gradualmente e tinha se tornado bastante confortável para se viver. O seu ressentimento em relação ao irmão tinha desaparecido gradualmente, e ele cumpriu a sua promessa de ligar para a mãe de vez em quando. Durante a última conversa deles, ele expressou preocupação sobre Vincent. "Oh, Tony, estou preocupada com o teu irmão. Ele abandonou completamente os estudos, também não quer trabalhar. Ele entregou o negócio do pai ao amigo dele e está apenas a viver dos juros. Ele passa as noites a beber e a festejar com o dinheiro. Ele mencionou-te várias vezes, disse que tu vais morrer de fome e que, mesmo que venhas a rastejar de joelhos, ele não te dará um cêntimo." "Não te preocupes, mãe", disse Tony alegremente, "eu não vou rastejar e tenho a certeza de que não vou morrer de fome. Está tudo bem comigo, até melhor do que eu esperava no início." Naquele momento, ele não estava a mentir, ele disse como realmente se sentia. Ele sentia-se bem e à vontade. A única coisa que o entristecia era a falta de oportunidades de emprego, mas ele estava quase certo de que as coisas iriam mudar em breve.
e a mudança chegou em breve. Naquele dia, apesar da manhã cedo, Tony já estava na sua primeira colheita na horta quando Raquel correu para o portão. Ela estava a acenar com um pedaço de papel e a falar excitadamente: Tony, olha o que eu encontrei. Fui ao chefe, ao nosso fazendeiro, para receber o meu pagamento e vi este folheto lá. Leu rapidamente, é uma oportunidade para ti para o eclipse. Tony pegou no folheto, que tinha um rebanho de cavalos no centro e um anúncio embaixo. Descobriu-se que estava a ser realizado um espetáculo de cavalos na cidade vizinha. Os requisitos eram mínimos, mas o prêmio principal era substancial. Depois de ler o texto, Tony sorriu e entregou o folheto de volta a Raquel, dizendo: provavelmente, haverá cavalos puro-sangue exibidos lá, e o nosso eclipse é apenas um puro-sangue, de acordo com as palavras de Frank. Raquel tentou persuadi-lo por um tempo, mas depois acenou com a mão, colocou o folheto no alpendre e deixou uma garrafa de leite nele. Virando-se, ela desapareceu atrás do portão tão rapidamente como tinha aparecido. Tony voltou ao seu trabalho, no entanto, o pensamento do espetáculo de cavalos permaneceu na sua mente. O dinheiro do prêmio, para os padrões da aldeia, era substancial e, embora ele não acreditasse no sucesso, Tony decidiu tentar. As palavras de Frank sobre o seu pai só comprar cavalos de raça pura, o que significava que o eclipse podia ser puro sangue, ficaram com ele. Nos dias restantes antes da exibição, Tony preparou cuidadosamente o cavalo, e Frank ajudou-o de bom grado. No dia marcado, eles estavam na fila com os outros participantes, cheios de entusiasmo. A competição era feroz, com cada cavalo a ser mais bonito que o anterior. Em cada etapa, eles tinham que mostrar as melhores qualidades do cavalo. Surpreendentemente, Eclipse conquistou os corações de quase todos os juízes. Tony ficou espantado quando seu cavalo de estimação foi declarado o vencedor. Logo após a cerimônia de premiação, um homem mais velho com cabelo grisalho aproximou-se de Tony e acariciou suavemente a crina lisa do Eclipse. Ele disse pensativamente: ele é tão bonito. Sabes, esta raça é muito rara, e apenas alguns foram trazidos para o nosso país do estrangeiro. Um cavalo assim é valioso, acredita em mim. Considerarias vendê-lo? Eu pagaria um bom preço. Quando o homem nomeou a quantia que estava disposto a pagar pelo Eclipse, Tony percebeu que o pai não o tinha privado totalmente da herança, como ele tinha pensado. O cavalo já tinha rendido e ainda podia render muito dinheiro. Enquanto Tony ponderava sobre os eventos que se tinham desenrolado, o homem continuou a acariciar o Eclipse. Finalmente, o jovem respondeu firmemente: não, eu não vou vender o cavalo. Ele foi-me herdado e ele é como uma memória do meu pai. Na sua mente, Tony já estava a prever levar o Eclipse para futuros torneios. Afinal, tendo ganho um prêmio desses uma vez, por que não tentar a sua sorte novamente? O homem até imaginou como usaria o dinheiro que tinha ganho para criar a sua própria pequena quinta e viver confortavelmente como os outros. No entanto, os seus pensamentos foram interrompidos pelo mesmo cavalheiro. Sabes, eu conhecia muito bem o teu pai. O meu nome é Sr. Sheldon. Nós começamos o nosso negócio juntos quando éramos jovens e éramos amigos desde os nossos dias de estudante. Estudamos juntos, foram bons tempos, partilhamos todas as nossas alegrias e tristezas. Foi surpreendentemente fácil para ambos. Muitas pessoas até nos invejavam. Mas depois, anos mais tarde, os nossos caminhos divergiram e perdemos o contato, disse o estranho, a sua voz cheia de tristeza enquanto parecia recordar o passado. Naquele momento, Tony viu-se dividido entre querer ouvir sobre o passado do pai e não querer pensar nisso. Ele estava prestes a despedir-se quando o estranho falou novamente: sabes, eu li recentemente no jornal sobre a morte do teu pai e da tua família. Algo me intrigou. Embora eu não falasse com Howard há muitos anos, sei que ele não tinha 2 filhos, mas sim uma filha e um filho. Ele ficou radiante quando a filha nasceu. Primeiro ele disse que ela seria a sua princesinha, e quando o filho nasceu, alguns anos depois, Howard estava em êxtase. Ainda éramos bons amigos na altura, os nossos filhos nasceram mais ou menos na mesma altura. A filha de Howard nasceu no início de abril e o meu filho mais velho nasceu um mês depois, em maio.
Costumávamos brincar que, quando eles crescessem, fundiríamos os nossos negócios, casando-os. Mas eu não tenho uma irmã, interrompeu Tony. Eu só tenho o Vincent, o meu irmão. É verdade que ele nasceu no mesmo ano em que tu dizes que a tua filha nasceu. O Sr. Sheldon olhou para Tony intensamente e continuou pensativamente. Sabes, meu jovem, aqueles eram tempos problemáticos. Havia problemas nos negócios. Entre outras coisas, Howard e a sua família desapareceram da cidade. Ninguém sabia realmente o que tinha acontecido. De repente, a tua família desapareceu por alguns anos e depois reapareceu, mas em vez de uma filha, Howard tinha um filho mais velho. As pessoas mexericavam, mas acabaram por seguir com as suas próprias vidas, a lidar com os seus próprios problemas da melhor forma que podiam. Após um momento de silêncio, o homem voltou a sua atenção para o cavalo, a acariciar a sua beleza num meio sussurro. Ele falou misteriosamente a Tony, mas o que me confundiu ainda mais do que a substituição de uma filha por um filho foi a atitude do teu pai em relação aos cavalos. Sabes, isso intrigou-me. Desde tenra idade, Howard adorava cavalos e tratava-os como divindades. Ele selecionava cuidadosamente cada um dos seus cavalos premiados, sabendo os seus pedigrês e proporcionando-lhes condições de vida ideais. Quando ele regressou, muitos dos nossos conhecidos mútuos notaram o quanto ele tinha mudado. No início, eu não acreditei, mas quando vi o estado dos seus estábulos, fiquei chocado que o teu pai tivesse permitido que eles caíssem em tal desgraça. Tony ouviu atentamente, a tentar entender tudo aquilo. Era incompreensível para ele como é que o pai tinha permitido que o estábulo fosse arruinado. Além disso, a revelação de que a sua irmã mais velha, que deveria ter existido de acordo com o estranho, tinha desaparecido, levantou questões sobre o passado da sua família. A conversa com o amigo do pai na exibição deixou a mente de Tony em tumulto. No entanto, ao regressar à aldeia, ele ficou absorvido em novas preocupações, e a investigação do mistério da sua família teria que ser adiada para outra altura. Com os ganhos que recebeu graças ao eclipse, Tony, com a ajuda de Frank, da sua esposa e de Raquel, montou uma pequena quinta. Embora modesta em escala, ela fornecia-lhe o suficiente para viver confortavelmente. Raquel deixou o seu trabalho com o fazendeiro para se juntar a Tony. Embora ele tentasse cortejá-la novamente, eles perceberam que a sua relação só podia ser de amizade. Mas ele estava feliz, e tal relação era de alguma forma fácil para ele com Raquel. Quase um ano se tinha passado desde que Tony se mudou para a aldeia, e ele não conseguia imaginar como é que ele alguma vez tinha vivido na cidade agitada, barulhenta e perversa. No entanto, um dia, ele recebeu um telefonema inesperado do seu irmão mais velho. Desde os primeiros momentos da conversa, Tony sentiu que Vincent ainda nutria ódio por ele e parecia ligar apenas para o ridicularizar. Bem, irmãozinho, ainda não estás a morrer de fome? Perguntou Vincent, e depois, reparando na quinta atrás de Tony através da videochamada, ele continuou, espantado, foste contratado como criador de gado? Sim, onde mais alguém como tu poderia encontrar trabalho? Quando Tony informou Vincent que era sua própria quinta e estábulo, Vincent calou-se abruptamente, cortando seu discurso preparado. Era claro que a sua raiva transbordava. As coisas não tinham corrido como ele esperava. Tony não só não tinha morrido de fome, mas também se tinha tornado um empresário, embora na aldeia e sem lucros de milhões de dólares. Claramente, este facto atormentou tanto o irmão mais velho que ele decidiu visitar naquele mesmo dia, supostamente para o verificar. Durante todo esse tempo, Tony não conseguia afastar o pensamento de que tinha uma irmã mais velha em algum lugar, mas então quem era Vincent para ele? Tony concluiu que a chegada do irmão veio no momento certo, pois apresentava uma oportunidade para recolher material para um teste de ADN. Ele cuidadosamente pegou numa ponta de cigarro deixada por Vincent no cinzeiro, bem como no copo do qual ele tinha estado a beber. Tony até conseguiu recolher alguns cabelos do encosto da cabeça do banco do condutor, enquanto o irmão inspecionava os seus bens. Imediatamente após a partida de Vincent, Tony foi para a cidade e submeteu todos os materiais necessários para o teste de parentesco. Ele aguardava ansiosamente os resultados, pois era um tempo cheio de excitação e agonia.
Tony não tinha ideia do que o teste revelaria, mas ele estava certo de que havia algum mistério envolvido. Os resultados do ADN indicaram que Tony e Vincent eram completos estranhos um para o outro, não tendo qualquer vestígio de uma relação familiar. Ao receber o resultado, Tony sentou-se num banco na praça em frente à clínica, a olhar para o documento, sem saber o que fazer a seguir. Era óbvio que havia alguma maquinação bem pensada, mas seria impossível resolvê-la sozinho. Depois de se sentar por algum tempo, Tony colocou a folha de resultados no seu bolso interior e dirigiu-se à esquadra de polícia mais próxima. Lá, o investigador ouviu atentamente e sugeriu que apresentasse uma declaração detalhada. Naquele momento, Tony tinha pouca fé de que alguém assumiria o seu caso, ele acreditava que provavelmente seria arquivado e eventualmente esquecido. Para sua surpresa, apenas alguns dias depois, ele foi chamado à esquadra de polícia. No escritório do investigador, Vincent estava sentado ansiosamente, parecendo muito menos confiante do que antes. Ele parecia assustado e subitamente começou a sussurrar rapidamente, como se tivesse medo de não conseguir transmitir tudo a tempo. Tony, que disparate é este de que estão a falar? Este homem interrogou-me durante meia hora, a perguntar se eu conhecia alguns empresários desaparecidos que eram supostamente os teus pais. Ele afirma que tu não és meu irmão de todo. É ridículo, sempre estivemos juntos. Ele está a interrogar a nossa mãe neste momento. Naquele momento, Tony não acreditou em Vincent, embora a aparência do irmão indicasse claramente que ele estava em choque ao ouvir a notícia. Ele passou várias horas com o detetive Shields. Tony ficou preocupado com ela, pois a sua saúde tinha piorado visivelmente após a morte do pai. Quando ela saiu do escritório do investigador para o corredor, foi alarmante vê-la. Ela parecia ter envelhecido mais 10 anos, com as costas curvadas, olhos vermelhos de chorar e um olhar vazio. Ignorando seus filhos, a mulher cambaleou lentamente, e o investigador convidou Tony para o escritório. O meu nome é Detetive Paul Shields, que trabalho nos deste, começou o polícia, fazendo um gesto para nos sentarmos. Não tens ideia do que aconteceu. Acontece que os teus chamados pais não são os teus pais biológicos. Esta família trabalhava para os teus verdadeiros pais como empregados, e estes monstros estavam a planear o seu crime há muito tempo, com ciúmes da riqueza dos teus pais. O investigador tirou o seu gravador e disse: aqui podes ouvir tudo por ti mesmo. A tua chamada mãe, com medo de acabar a vida atrás das grades, confessou tudo. O investigador foi arrumar algumas pastas num armário encostado à parede, e Tony ouviu, sem acreditar no que estava a acontecer. O meu marido e eu estávamos a pensar na altura, disse uma voz feminina familiar do ditafone. Por que é que eles ficam com tudo e nós não ficamos com nada? Então, o meu Howard armou tudo, ele era inteligente. Quando os patrões iam a algum lugar, eles às vezes pediam ao Howard para os levar. Desta vez, ele teve que os levar novamente. Ao pequeno almoço, ele deu-me um pó e disse-me para o pôr no chá de ambos os patrões, e depois de eles saírem, para estar pronta em algumas horas. Ele voltou nervoso, agitado. Ele pediu-me para pôr todas as crianças no carro rapidamente. Havia apenas 3 deles na casa, a filha e o filho deles e o nosso filho Vincent. Sem fazer perguntas desnecessárias, eu fiz tudo o que me foi ordenado, e em algumas horas estávamos longe da cidade onde vivíamos. Lá, num pequeno hotel, Howard disse-me que não há mais os nossos patrões, e agora seremos nós em vez deles. Mas, claro, ainda exigiu um grande esforço. Aparência e idade, éramos algo como ele, mas as esteticistas e cirurgiões plásticos fizeram outras coisas. A gravação parou a meio, e no silêncio que se seguiu, a voz do investigador veio de trás dele. Oh, droga, ficou sem bateria. Ela tem estado a falar sobre o crime deles há tanto tempo, senhor. Deixa-me recarregá-lo. Por que não te sirvo um chá? Precisas de tempo para te ajustares a esta terrível verdade. Entregando um copo a Tony, ele disse: senta-te mais perto e ouve-o ligado à tomada. Depois, o detetive Shields continuou a folhear os documentos no armário, e Tony começou a ouvir mais. O Howard pensou em tudo com antecedência, continuou a falsa mãe, e conseguiu tirar muito do dinheiro dos antigos patrões.
Alugamos uma casa grande, a centenas de quilômetros da cidade onde vivíamos. Howard disse que deveríamos esperar algum tempo. Depois, encontramos um orfanato na aldeia, algures ao longo da estrada por onde estávamos a viajar. O meu marido disse que não podíamos livrar-nos dos dois de uma só vez, seria suspeito, e assim eles poderiam perguntar. Ele inventou uma história de que estávamos numa viagem e a nossa filha morreu subitamente, então adotamos um rapaz para aliviar o meu luto maternal. Quando voltamos algum tempo depois, não tivemos dificuldade em comunicar com os conhecidos, pois estávamos lá há muitos anos e conhecíamos bem os hábitos e gostos dos nossos anfitriões. Howard rapidamente entrou no papel e facilmente se meteu na imagem do anfitrião, e teríamos vivido assim se tu não fosses fuçar. A voz no ditafone suspirou e calou-se. O detetive Shields foi para a mesa e carregou no botão de desligar. Tocando no ombro de Tony, ele disse: "Aguenta-te, eu percebo. É difícil descobrir que as pessoas que pensavas que eram os teus pais não são pais, mas assassinos. Mas o principal é que descobriste que tens uma irmã. Eu acho que vamos tentar encontrá-la." Tony, que tinha estado numa espécie de estupor durante todo esse tempo, pareceu voltar a si, levantando os olhos para o detetive Shields, ele implorou: "Por favor, ajuda-me a encontrá-la. Afinal, ela é a única pessoa no mundo inteiro que é realmente querida para mim." Ele teria começado a busca ele mesmo, mas ele não sabia por onde começar, então ele decidiu esperar, deixando tudo inteiramente para a polícia. Todos os dias, os seus pensamentos voltavam para o que ele tinha ouvido no escritório do investigador. Pouco mais de 2 semanas tinham passado. Durante esse tempo, ele não viu o seu irmão nem a sua chamada mãe novamente. Uma manhã, enquanto ele e Frank estavam a limpar o estábulo, o detetive Shields apareceu à porta. "Olá a todos", ele começou com uma voz alegre e continuou: "Tenho boas notícias para ti, Tony. Por que não me fazes um chá? Eu conto-te tudo o que descobri sobre a tua irmã." O forcado de Tony quase caiu da sua mão. Ele tinha medo de ouvir que a sua irmã, bem como os seus pais, tinham morrido. No entanto, olhando para o polícia alegre, ele acalmou-se, era claro que ele tinha vindo com boas notícias. Pousando o seu instrumento, ele convidou o convidado para dentro de casa. Descobriu-se que a irmã de Tony tinha sido adotada por um casal sem filhos muitos anos antes, depois de ter sido colocada no orfanato para evitar mexericos desnecessários. A família tinha se mudado para o campo e vivia a apenas 2 aldeias de onde Tony residia agora. Excitado, Tony perguntou: "Por favor, diz-me, ela está viva? Ela ainda vive lá? Eu vou para lá agora mesmo." Mas o polícia apenas riu, colocou a mão no ombro de Tony e sentou-o. "Acalma-te", ele continuou a brincar, "não há necessidade de ir a lugar nenhum. A tua irmã está viva. Infelizmente, os pais dela já não estão vivos, então ela mudou-se, mas tu não vais acreditar para onde." Tony olhou para ele interrogativamente, e o polícia, como se estivesse a testar a sua paciência, revelou a informação gradualmente. Naquele momento, a porta da cozinha abriu-se e Raquel apareceu na soleira, a irradiar felicidade. "Bem, eu gostaria que a conhecesses", disse o detetive Shields. "Ela é a tua irmã de verdade." Raquel sorriu, e Tony sentiu-se num sonho. Tudo o que estava a acontecer parecia irreal, mas gentil e feliz. Agora, ficou claro para ele por que é que o rosto de Raquel lhe parecia tão familiar naquele dia. Os 3 sentaram-se na cozinha por um longo tempo, a discutir tudo o que tinham descoberto. Quando estavam prestes a sair, o detetive Shields ofereceu-se para dar uma boleia a Raquel até casa. Eles despediram-se de Tony, e Tony mal conseguiu dormir naquela noite. Tinha havido tanta informação ultimamente que a sua cabeça estava prestes a arrebentar. O mais importante era que agora ele tinha a sua própria irmã e um sobrinho maravilhoso. A partir daquele dia, Tony notou que Paul começou a visitar a aldeia deles frequentemente. Naquele dia, depois do trabalho, eles iam jantar na casa de Tony. Eles reuniam-se lá frequentemente agora. Quando Paul apareceu à porta com um enorme ramo de flores, ele dirigiu-se nervosamente a Tony: "É o seguinte, eu apaixonei-me e quero casar com a Raquel." Raquel já deu o seu consentimento.
Tony assumiu uma expressão séria e depois, mal contendo um sorriso, disse: "Claro que não me importo, mas de acordo com a tradição, os membros mais velhos da família têm que arranjar as suas vidas privadas primeiro." Dizendo isto, ele aproximou-se da mulher que estava ao lado do fogão, abraçou-a e sussurrou calmamente: "Tu concordas em ser a minha esposa, não concordas?" Tony estava apaixonado por Danielle, uma veterinária que tinha vindo examinar o eclipse, há já 3 meses. Ele tinha muito cuidado com o seu cavalo, considerando-o um talismã de felicidade. Ele também tinha conhecido Danielle graças ao eclipse. Durante todo esse tempo, Tony tinha estado a planear pedir Danielle em casamento, mas não conseguia reunir a coragem. Agora, ele pensou que era o momento perfeito. Naquela noite, a pequena casa sentiu-se especialmente acolhedora na cozinha aconchegante, e 1 mês depois, eles tiveram um casamento animado na aldeia. Após o casamento, todos decidiram ficar a viver na aldeia. Tony recebeu a herança que tinha sido desviada por Vincent e pela sua mãe, mas em vez de regressar à cidade, ele vendeu tudo e expandiu a sua quinta, dando metade dela à sua irmã. Ele soube por pouco que a sua mãe solteira tinha se mudado para a casa de Vincent, que, sem dinheiro, tinha estado a viver de biscates e a beber. No entanto, Tony não estava interessado nisso de todo. Ele tornou-se o homem mais feliz, a amar a sua irmã, a adorar a sua esposa e a preparar-se ansiosamente para se tornar pai. E por tudo isto, ele estava grato ao eclipse.